aqui está, portanto, façam-se em casa, é mais ou menos aquilo que está aqui a acontecer. Bom, bem-vindos à última talk do dia nesta sala Pingo Doce Novo Verde. Eu chamo-me Diogo Pires. E nós hoje vamos conversar e ouvir falar sobre mobilidade, em particular que tendências para o futuro. E para isso temos connosco 3 especialistas na área, para uma conversa sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam no futuro da mobilidade urbana. Comigo estão o Pedro Faria, sócio fundador e atual presidente do Conselho Diretivo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, o Miguel Cambão, especialista em mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, e o Luís Oliveira, responsável da Central de Comando de Tráfego da Carris. Bem-vindos aos 3. Eu, se calhar, começava aqui por falar sobre a transformação da mobilidade urbana. Isto porque, ao longo dos últimos anos, e sobretudo nos últimos 10... já agora, só aqui fazer uma pequena didascália. No fim, vão ter a oportunidade para colocar as vossas questões, portanto, se ao longo desta conversa forem surgindo questões, apontem. Nós, no fim, vamos passar a palavra. Dizia eu, a mobilidade urbana tem mudado ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 10, com a introdução de uma série de players e fatores sociais e ambientais, por exemplo. Miguel, eu se calhar começo por si. A Câmara Municipal de Lisboa tem feito investimentos significativos na transformação da mobilidade na cidade, seja através da expansão da rede de ciclovias, por exemplo, ou através dos compromissos assumidos em 2020, quando Lisboa foi capital verde europeia. Quais é que são as principais apostas hoje, na sua perspectiva, para tornar Lisboa mais sustentável e acessível a curto prazo? Boa tarde. Está ligado? Está ligado? Sim? Está ligado. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos. Lisboa tem feito um trajeto nesse sentido, ou seja, da melhoria e de acompanhar o que se está a passar, no fundo, em todo o mundo, mas com uma forte incidência na Europa. E, portanto, tem trabalhado ao nível da mobilidade suave, como bem disse, no incremento das condições do ciclável, não só nas ciclovias, mas também nos parques de estacionamento, sejam eles estacionamento de rua, estacionamento no espaço público, onde foram retiradas muitas centenas de lugares de automóveis para dar lugar ao estacionamento de bicicletas, e também nos estacionamentos subterrâneos da Empresa Municipal de Mobilidade, da EML, que tem hoje 13 parques de estacionamento com estacionamento dedicado, seguro, fechado, com acesso exclusivo a quem anda de bicicleta. Tem feito um esforço grande também, e não me querendo estar a intrometer na área aqui do colega, mas na mudança do tipo de veículos na Carris, portanto, a conversão de motores de combustão para veículos elétricos. Portanto, são um conjunto de medidas que nos levam a querer fazer uma mobilidade diferente, a fazer um novo tipo de mobilidade, e uma mobilidade que atenda à descarbonização e à redução das emissões de carbono. Eu, se calhar, agora falava com o Luís, já que estávamos aqui a falar sobre a Carris. Na Carris têm-se notado várias mudanças também ao longo dos últimos anos, desde esta eletrificação da frota, até mesmo ao alargamento de algumas linhas e a criação de novas carreiras de bairro, por exemplo. Que papel é que vê para o transporte público na transição para uma mobilidade mais verde a curto e médio prazo? Bom, boa tarde a todos. É preciso só corrigir uma coisa, porque me deixa a mim muito nervoso, que é, eu não sou especialista em mobilidade. Eu trabalho na Carris há 15 anos, tenho a experiência que esses 15 anos me dão, mas especialista em mobilidade, se calhar não sou. De todo modo, o transporte público tem sempre um papel de aproximação. Eu, quando falámos ainda há bocadinho, que eu lhe perguntei o que é que me vai perguntar, eu lembrei-me de um episódio, eu acho que era da série do Conta-me Como Foi, mas posso estar a confundir a série, em que lhe oferecem um emprego ao protagonista, ao Miguel Guilherme, não lembro como é que ele se chamava. E ele diz, não, mas eu não vou aceitar porque é na outra ponta da cidade, eu não tenho como lá chegar. E a realidade, há
50 anos atrás, há 60, 70 anos atrás, era esta. Era eu estou aqui, ou onde o transporte público me leva. E, entretanto, mudou muita coisa. E todos tivemos a possibilidade, ou alargou-se muito a possibilidade, de nós nos deslocarmos rápida e facilmente, saindo de casa, rodando a chave no nosso carro e aí vamos nós. E entramos aqui num ciclo vicioso, que é... nós todos levamos o carro porque os transportes públicos demoram muito tempo e não somos capazes de perceber que os transportes públicos também demoram muito tempo porque todos levamos o carro. Portanto, eu diria que os transportes públicos terão sempre, tinham há 100 anos atrás, a Carris vai fazer nesta próxima quarta-feira 152 anos de história, tinham há 152 anos atrás e continuarão a ter daqui a 152 anos um papel determinante, porque movem massas e por muito que o motor seja de combustão como infelizmente, bom, é a realidade, não é infelizmente, é como a maioria dos nossos autocarros ainda são, mas mesmo com o motor de combustão, o gasto por pessoa, a pegada por pessoa, continua a ser muito mais reduzida do que se eu levar o meu carro, mesmo que o meu carro seja elétrico. E, portanto, eu diria que tem sempre um papel fundamental, predominante, no que é o futuro da mobilidade, nomeadamente aproximando, tornando... possíveis as deslocações, sobretudo aquelas que são mais longas, que eventualmente eu não consiga fazer a pé ou de bicicleta, por exemplo. Claro que sim, sem dúvida. Pedro, consigo agora. Enquanto representante dos utilizadores de veículos elétricos, como é que vê o papel destes veículos no ecossistema da mobilidade urbana? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É sempre para nós, a associação, nós precisamos de passar a mensagem, precisamos de retirar os mitos dos veículos elétricos e todas estas oportunidades são ótimas. Nós, na associação, aquilo que eu queria deixar claro para já, porque nós estamos muito ligados aos automóveis. A associação é vista muito como o automóvel. E não é essa a nossa realidade. Internamente não é assim que nós pensamos. Nós temos até um desenho muito interessante, que é uma pirâmide, e essa pirâmide tem que ser invertida, não é? Onde temos no topo muitos carros e só no fim uma bicicleta. E nós temos que inverter isto, temos que conseguir isto. Nós não vamos melhorar a nossa vida nas cidades. Talvez, obviamente, melhoraremos o ambiente se trocássemos cada veículo a combustão por um veículo elétrico. Isso não pode acontecer. Bom, automóvel, se trocarmos por um veículo elétrico, um monowheel, uma bicicleta elétrica ou mesmo com uma bicicleta convencional, já vamos melhorar alguma coisa. Mas este não pode ser o objetivo final, trocar um veículo a combustão por um veículo elétrico. E não é isso que nós defendemos. Portanto, aquilo que nós queremos mesmo é uma transformação. Consideramos que a mobilidade elétrica é o futuro. Isso julgo que hoje já não há muitas dúvidas. A associação faz para o ano 10 anos, formámos em 2015 e em 2015 havia muitas dúvidas. Não se falava assim da mobilidade elétrica, de que seria o futuro. Além da questão sempre que está no ar do hidrogénio, havia muitas outras ações contra e, portanto, havia muitas dúvidas de qual seria o futuro da mobilidade. Hoje parece que há muito menos nesse aspecto. Mas temos aqui um longo caminho a fazer, aquilo que... Há pouco estávamos aqui, como viram, estávamos em conversa e houve aqui alguns temas que foram muito interessantes. O Miguel estava a dizer que viu para vir para aqui que de bicicleta levava 17 minutos, de autocarro 40 e de carro era um bocadinho menos, 14. Nós temos que encontrar uma forma de inverter também isto. Não é? Os transportes públicos têm que ser a nossa primeira solução. Nós temos que, quando vamos aqui ao Google, penso que era o que estava a utilizar, ele diga transportes públicos meia hora, de carro 45 minutos. Isto tem que acontecer. Portanto, nós temos que facilitar a vida aos transportes públicos, de alguma forma. Eu também não estou aqui numa de vamos dificultar a vida aos automóveis, também não podemos ir por aí, mas temos que encontrar aqui uma forma de equilibrar muito mais esta situação. Eu já agora, pegando nesta questão, Miguel, acha que é possível fazermos isto, de caminharmos para uma cidade onde é mais rápido irmos de um ponto A a um ponto B de transporte público? Sim, eu acho que é perfeitamente possível e temos várias cidades na Europa a prová-lo. Portanto, não estamos aqui a querer inventar nenhum tipo de roda. É claro que cada cidade tem a sua realidade, mas eu acho que é fácil de ir pegando
no que de bom se vai fazendo nestas cidades da Europa, onde se criou um movimento de disrupção, ou seja, o carro já não serve, o carro particular já não serve como objeto principal de mobilidade e de transporte de massas e, portanto, o transporte público é que tem que assumir esse papel. Portanto, eu diria que sim, diria que é perfeitamente possível e é execuível em Lisboa também. Boa. Bom, talvez uma questão para todos. A tecnologia tem sido aqui um fator impulsionador de muitas mudanças e de muita inovação também na mobilidade, desde a introdução de aplicações de ride-sharing, por exemplo, até mesmo ao desenvolvimento de soluções que trazem a mobilidade autónoma também para cima da mesa. Que inovações tecnológicas é que acham que terão um maior impacto num espaço de 5 a 10 anos, se é que é possível prever nesta altura? Começamos com o Luís. É mais difícil, esta é mais difícil. Não, eu não tenho dúvidas que sim, que as mudanças tecnológicas vão trazer mudanças significativas em tudo o resto. Basta pensarmos onde estávamos há 5 anos atrás para percebermos que não sabemos onde é que vamos estar daqui a 5 anos. Não fazemos ideia. Mas eu concordo com o que se dizia. Repare, a Catarina e o João, quando falaram com a Carris por causa deste evento e nos pediram para fazermos este serviço, disseram era tão bom se tivéssemos autocarros elétricos. Os nossos autocarros elétricos vão ser oficialmente apresentados na próxima segunda-feira. Hoje estão já numa série de carreiras, incluindo, estiveram aqui na Cidade do Zero. Problema, os minis não têm ainda autonomia para conseguir aguentar um serviço de dia inteiro. Não têm. Os minis que nós recebemos agora não têm. Portanto, isto é uma limitação hoje que provavelmente, ou não é provavelmente, mas que se calhar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos já não existe. Se calhar arranjamos formas alternativas de os carregarmos em determinados pontos da cidade que já existem, mas são tão dispendiosas que ainda não se pode considerar uma tecnologia acessível. Portanto, eu não tenho dúvidas que surgirão mais apps, que surgirão mais inovações tecnológicas que permitam também às pessoas ter esta noção de se o transporte público, ou se a bicicleta, ou se qualquer solução, qual é que é mais rápida e qual é que me serve melhor. E isso vai sempre ajudar. Agora, eu continuo a dizer que, mais do que a tecnologia, repare, aqui eu entrei pelo Polo Universitário da Ajuda e há estacionamento ali, há muito estacionamento. E, na verdade, há carros em cima do passeio. E, quer dizer, era só deixar um bocadinho mais acima. Era só um bocadinho, eram 100 metros, se calhar não chega a 100 metros, eu não sou bom com distâncias, mas eram 100 metros acima e ficavam os carros todos bem estacionados. Eu acho que isto é inovação que não é tecnológica, mas tem de fazer, que é, caramba, é só um bocadinho, claro, eu vou a pé. E eu acho que isto custa muito. E falo contra mim, bem entendido, que trouxe o carro até ao Polo Universitário, deixei bem estacionado porque trabalho na Carris e sofremos muito com o estacionamento indevido. Mas obviamente que contra mim falo, mas isto é a maior inovação que nós vamos ter de fazer, é quando nós percebemos que 100 metros não é nada. Eu não preciso deixar o meu filho, a minha filha, à porta da escola. Se eu deixar ao fundo da rua e ele for com os colegas todos que ficam também ao fundo da rua, isto serve perfeitamente. Eles vão seguros, os 4, os 5, os 10. Eu acho que esta é a verdadeira inovação que em acontecendo vai fazer a diferença. Tudo o resto vai ajudar, mas eu diria, da minha parte, que é muito difícil de prever, porque há 5 anos atrás não imaginávamos estar onde estamos hoje. Claro que sim. Pedro, Miguel? Ok, Miguel. Aqui as palavras do meu colega de painel estavam-me a fazer lembrar uma coisa, que é, eu comecei a andar de bicicleta enquanto modo de transporte em Lisboa em 2010. E em 2010 recordo-me que era verdadeiramente difícil andar de bicicleta em Lisboa. Não só porque os automobilistas não estavam habituados à presença da bicicleta na cidade, mas também porque nos era difícil orientar-nos, ou seja, procurar os melhores trajetos de um ponto A para um ponto B. E o que a evolução tecnológica e os smartphones nos vieram trazer foi uma série de aplicações que nos ajudam nisto no dia-a-dia. E eu acho que, provavelmente, daqui a 5 ou 10 anos, nós podemos ter uma realidade muito diferente daquela que temos hoje em termos de mobilidade do futuro, com eventualmente a intervenção da inteligência artificial. Ou seja,
eu falava aqui há bocado com o colega, que a mudança de hábitos, a alteração dos nossos hábitos de rotinas é verdadeiramente difícil e, portanto, há muita gente que encara a mobilidade exclusiva, centrada no seu automóvel e não sabe, não é capaz de encontrar um caminho alternativo para usar os transportes públicos e, portanto, nós podemos ter a tecnologia a fazer este papel, ou seja, a tecnologia a dar a mão ao cidadão comum e a mostrar-lhe um caminho alternativo, a personalizar o seu trajeto, porque muitas vezes é isto, nós temos dificuldades em perceber como é que ultrapassamos determinados pontos, determinados obstáculos, como é que fazemos as ligações e, portanto, a tecnologia pode e eu acho que deve ter um papel fulcral nesta intervenção e poderá, desta forma, alterar a forma de mobilidade da cidade porque vai ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Sim, aquilo que a mobilidade elétrica trouxe uma inovação permanente aqui mais ao setor automóvel. O setor automóvel, os carros nunca evoluíram tanto como nesta última década. Nós na associação, muitas vezes, em conversas que temos, estamos 15, 20 pessoas e depois chegamos ao fim e dizemos, bom, isto daqui a 3, 4 anos, se calhar tivemos aqui a conversar 3 horas e não vai acontecer nada daquilo que nós prevemos, vai ser tudo ao contrário. E tem acontecido assim, tem realmente acontecido assim. A mobilidade elétrica, eu costumo dizer que nós na informática, que foi muito rápida a introdução, saltávamos do Pentium 1 para o Pentium 2, para o Pentium 3. Isto na mobilidade elétrica tem sido saltos do 1 para o 4. Tem sido mesmo muito radicais. Isso cria sérios problemas, nomeadamente depois na reutilização dos veículos. Nós hoje temos esse problema, porque um veículo de há 5, 6 anos atrás está ultrapassado. E depois tem estes problemas que têm surgido nas vendas dos veículos usados, numa parte deles, mas é algo que nós temos que tentar nos adaptar da tecnologia. A tecnologia vai nos ajudar, isso já está muito claro. Vamos ver o que é que nos pode trazer de novo. Relativamente aos transportes públicos, há aqui algumas coisas que ajudam muito, não é? Nós, se entrarmos numa cidade, antes dos transportes públicos, se entrarmos numa cidade e soubermos exatamente para que parque é que nos devemos dirigir, é? Com toda a tecnologia que nos pode ser dita pela direita, pela esquerda, encaminhar-nos exatamente de acordo com aquilo que é o nosso ponto de destino, o melhor parque para estacionar em função daquilo que são as ocupações de cada um dos parques, isso é uma ajuda enorme. Naquilo que é a Carris e os transportes públicos, nós temos que, e aqui se calhar falo muito por todos, nós temos que ter na estação lá em cima a dizer que o autocarro chega daqui a 3 minutos e ele tem que chegar dali a 3 minutos. Isso é fundamental. E nós temos que conseguir trabalhar isto de uma forma que seja simpático para as pessoas, que elas naturalmente aprendam a trabalhar com esta situação. Eu, em 2021, fui a Oslo com o meu veículo elétrico, que é um Tesla, e, portanto, tem uma fotografia à frente. Estava no centro de Oslo e no carro tinha a fotografia do Google e mostrava-me carros estacionados por tudo quanto era sítio. Portanto, existiam. Só que eu olhava pelo carro e não via nenhum carro. Eu dizia, bem, está em obras, não deixam entrar aqui carros. Não. Eles, um mês ou 2 meses atrás, tinham proibido a circulação de veículos a combustão e só veículos elétricos é que podiam circular ali. Mas mesmo os veículos elétricos não podiam estacionar na rua. Tinham que ir obrigatoriamente para um parque. E se não houvesse parque de estacionamento livre, o veículo não entrava na cidade. Ou pelo menos era desviado para um parque que tivesse. Eu não me apercebi dessa situação. O que é que aconteceu? Nós tínhamos as ruas completamente livres, mas eram tipo um deserto naquela altura ainda, tínhamos muito alcatrão e as ruas estavam a ser reocupadas pela população. Eu não sei hoje como é que está, ainda não regressei a Oslo, infelizmente, mas, portanto, isso foi algo que nós temos que também conseguir,
e que a tecnologia nos vai ajudar muito. Pegando nesta sua experiência em Oslo, mas sim, falando com o Miguel, ia passar o microfone, pode passar à vontade. Nós, em Lisboa, vamos apercebendo também, aos poucos, que Lisboa está a ser paulatinamente devolvida também aos cidadãos. A transição para uma mobilidade mais verde, e agora aqui falando um bocadinho mais de inclusão e acessibilidade, não deve deixar ninguém para trás. Por isso, Miguel, eu pergunto-lhe como é que a cidade de Lisboa está a garantir que as suas iniciativas de mobilidade são não só inclusivas, mas acessíveis também para os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Eu, antes de responder à sua pergunta, queria apanhar aqui um comentário do colega de painel, por causa do estacionamento e das pessoas deixarem o carro mal estacionado no local, quando a 20, 30 ou 100 metros tem lugares para estacionar. E falou também da questão das escolas. Lisboa está neste momento a preparar o encerramento de algumas envolventes escolares para promover exatamente isto, ou seja, que as crianças possam fazer, aliás, isto já existe neste momento em algumas escolas de Lisboa, um programa que se chama o Mexe-te pela tua cidade, em que as ruas da envolvente escolar são encerradas e as crianças partilham aquele espaço de manhã ao ir para a escola, fazem algumas brincadeiras pelo caminho, mas fazem os últimos metros até à escola a pé e, portanto, começam a percepcionar uma outra cidade. Porque nós temos gerações e gerações que foram vivendo dentro de uma redoma chamada automóvel e, portanto, não tinham contacto, saíam da garagem de um prédio e eram deixados à porta de uma escola sem contactar diretamente com a cidade. E, portanto, queremos reverter isto também. No caso da cidade inclusiva, e não estando a querer meter novamente aqui na área do colega, mas os autocarros têm tido essa preocupação e poderá falar disso melhor do que eu, portanto, os pisos rebaixados que permitem a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, mas eu acho que o mais ambicioso tem sido feito nos pavimentos táteis em zonas de travessias pedonais. Portanto, têm sido alteradas centenas de passadeiras destas, com rebaixamento da via ou então a elevação da passadeira, portanto, para eliminar os desníveis e a criação de pavimentos táteis exatamente para as pessoas invisuais ou os cegos. Portanto, a limitação dos desníveis ajuda-nos, as pessoas com dificuldade de locomoção, de mobilidade, e os pavimentos táteis são exatamente destinados a estas pessoas com dificuldades visuais. Bom, Luís, Luís, o transporte público, como o Miguel dizia, tem aqui também um papel fundamental nesta questão da mobilidade inclusiva. E, bom, eu perguntava-lhe, no seguimento daquilo que o Miguel estava a dizer, que medidas concretas é que a Carris tem tido nestes últimos anos neste sentido? Eu acho que são várias. Tenho a certeza que são várias. Desde logo, como se foi falado, os pisos rebaixados. Temos, neste momento, dentro de uma esmagadora maioria dos nossos autocarros, um painel que diz qual é a próxima paragem, portanto, que ajuda quem não reconhece ou quem não vê a localizar-se e a saber onde está. Estamos a preparar, e deve ser posto na rua, um piloto de um painel dos que falava, mas que tem a possibilidade de dizer em voz alta aquilo que lá está escrito, portanto, que diga, faltam tantos minutos para este autocarro com este destino. Eu acho que estamos a caminhar para lá. Também tenho a certeza que há uma dificuldade que temos e que eu sinto que as pessoas, que todos temos, na verdade, que é: isto é uma coisa que custa dinheiro. Esta tecnologia, esta inovação custa dinheiro. E, portanto, é muito fácil nós dizermos: pois, mas todos os autocarros deviam ter rampa. Sim, certo, mas não conseguimos comprar a nossa frota toda de autocarros de um ano para o outro. Mas todos os autocarros deviam ter, todas as paragens deviam ter um painel a dizer quanto tempo falta para o próximo autocarro. Eu também acho isso. A minha vida ia ser pior, provavelmente, porque as pessoas iam reclamar mais, mas eu também acho isso. Agora, é preciso ter claro uma coisa, é que nós temos quase 3.000 paragens em Lisboa e equipar 3.000 paragens com um painel custa dinheiro. E custa um dinheiro que muitas vezes nós, enquanto contribuintes, também não temos assim tanta disponibilidade para que seja gasto dessa forma. E eu acho que aqui tem de haver um trade-off.
Tem de haver uma inovação, tem de haver uma responsabilização daquilo que é feito, ou seja, nós temos de ir inovando, temos de não deixar para trás, como o Diogo dizia bem, temos de não deixar para trás aqueles que têm menos possibilidades do que nós que aqui estamos sentados, mas ao mesmo tempo também temos todos de nos capacitar que estas inovações não acontecem de um dia para o outro e não vão acontecer por decreto, não é? Agora vamos decidir que todos os autocarros ou que todas as paragens são desta ou daquela maneira. Não pode, não deve acontecer assim, porque o custo disso é demasiado elevado para todos. Portanto, eu diria que há muitas medidas que já foram feitas, há muitas que estão pensadas e que estão a acontecer todos os dias, e o caminho será por aqui, será de irmos continuamente renovando estas tecnologias e renovando estas modernizações que ajudam um bocadinho de todos, sim. Pelo planeta e por todos nós, claro. Pedro, os veículos elétricos, por enquanto, ou, agora se calhar estou aqui a incorrer também numa crença daquelas que a Associação do Pedro vem desmistificar, mas eu continuo com a ideia de que os veículos elétricos ainda são, em parte, inacessíveis para alguns dos cidadãos, devido a um custo inicial que é elevado. Que papel é que pode o Governo, ou os privados, desempenhar para democratizar, facilitar o acesso a este tipo de veículos e, talvez, pegando naquilo que o Pedro começou por dizer, não nos focando apenas nos carros elétricos, mas olhando para a mobilidade elétrica no geral? Bom, antes de mais, relativamente à mobilidade elétrica, também é fundamental que nos postos de carregamento se pense na mobilidade reduzida, e isso é uma luta também da Associação. Nós continuamos a ver os postos de carregamento com 2 lugares de estacionamento que é muito difícil lá colocar os 2 carros. E isso também não pode. Temos que pensar também aí na mobilidade reduzida. Relativamente ao papel que a tutela pode ter para a transição energética, ela tem sido clara em Portugal. Nós temos um plano de incentivos, principalmente para as empresas, muito acima da média europeia, naquilo que é os incentivos para as empresas. E daí um pouco o sucesso que nós temos, só para terem uma ideia, Portugal no primeiro semestre de 2024 conseguiu ter uma cota de mercado 16 vezes superior àquilo que é a média europeia. Portanto, estamos de veículos elétricos. Média da União Europeia. Portanto, é muito significativo. Houve uma quebra de vendas também na Alemanha e na Suécia, principalmente devido à retirada prematura dos incentivos. Nós, como eu disse, para as empresas estamos bastante bem. Para aquilo que aos particulares não estamos. E, em particular, em 2024, ainda nem sequer abriram as candidaturas que existiram em todos os anos anteriores. Mas também tínhamos alguns problemas, porque a dotação eram de 10 milhões de euros, e isto não inclui só os veículos elétricos, inclui os veículos elétricos, as bicicletas, postos de carregamento particulares, e, portanto, o valor era irrisório para aquilo que é necessário. Se nós temos um objetivo, e se Portugal se comprometeu com um objetivo para 2050, as políticas públicas têm que o demonstrar. Infelizmente, nós, realmente isso que diz é verdade, os veículos elétricos não estão ainda num patamar de custo de aquisição equivalente aos veículos a combustão. Quando nós analisamos todo o ciclo de vida, sim, aí é claro, não há qualquer dúvida de que já o ultrapassámos, e quem faz muitos quilómetros tira uma vantagem muito grande. Infelizmente, agora também com este atraso relativamente à possibilidade das taxas da China, os veículos poderão não baixar de preço tão depressa quanto era expectável. Há uma previsão que estava para este segundo semestre da chegada ao mercado de vários veículos na casa dos 25 mil euros para baixo. Têm sido adiadas pelas marcas, mas o caminho é esse, porque as vendas finalmente demonstram que aquilo que algumas marcas pensavam que seria possível, que era fazer grandes volumes de vendas em veículos de 40, 50 mil euros, não é possível. Portanto, os números começaram a baixar nas vendas de veículos elétricos, porque obviamente ninguém vai conseguir grandes volumes de vendas, não é aí que estão as vendas de automóveis. Nós precisamos ter veículos de 20 para baixo para realmente democratizar o veículo elétrico. Mas eu volto a frisar, nós estamos aqui, ou eu pelo menos estou a centrar muito o discurso no automóvel, não é só o automóvel. Felizmente, em Portugal também temos incentivos para as bicicletas e para outros meios de veículos elétricos.
Já agora, só aqui pegando nesta parte da conversa, gostava só aqui de olhar para a sala e perceber quem é que, dos presentes... Tem veículo elétrico. Claro. Quem é que tem veículo elétrico? Começamos por aí. Bicicleta elétrica, boa. Bicicleta. E quem é que faz uso de um veículo que não o carro como o seu principal veículo de locomoção? Pois, eu também tinha que levantar. Boa. Estamos em família, quase. Boa. Força, Miguel. Só para complementar aqui o raciocínio, porque eu trabalho especificamente na área da mobilidade ciclável, e uma das coisas que nós temos percebido no mercado foi a bicicleta elétrica também é um veículo relativamente recente, ou seja, tem tido incrementos tecnológicos muito elevados, não só na melhoria da capacidade das baterias, mas também na quantidade de informação que nos vai dando. E o que nós fomos verificando é que, para o mesmo patamar de preço, a qualidade foi incrementada significativamente nos últimos anos. A qualidade e a fiabilidade, ou seja, quando estávamos a falar de bicicletas de gama mais baixa, e falo de bicicletas entre os 1.000 euros e os 1.500 euros, até há poucos anos atrás estávamos a falar de bicicletas com pouca ou baixa fiabilidade. E hoje em dia já é possível comprar, por estes valores, uma bicicleta que não nos deixa ficar mal, basicamente. Portanto, nós temos notado isto no mercado específico deste nicho dos veículos elétricos. Era só para complementar. Significa que bons tempos ainda estão para vir, de certeza absoluta, não é? O avanço tecnológico tem permitido isso mesmo. Bom, eu gostava, uma vez mais para todos, para os três, eu gostava de ouvir as vossas perspectivas sobre o futuro da mobilidade em Portugal nos próximos anos. Se pudessem escolher uma mudança, ou um avanço essencial para o sistema de mobilidade em Portugal, qual é que seria? Tomem o vosso tempo. Bem, uma, sem dúvida, é nós tornarmos as cidades, encontrarmos aqui uma forma de parar as cidades com tantos veículos. Temos que encontrar uma forma que as pessoas se desloquem dentro da cidade de outra forma que não seja com o veículo automóvel. Lisboa ia dar um grande passo que infelizmente está aqui meio atrasado, que era a zona zero, não é? Toda aquela zona que só seria permitido os veículos elétricos, e já seria um patamar intermédio. Isso eu gostava de ver. E agora passo a palavra, depois sou capaz de me lembrar de mais qualquer coisa, mas... Sim, temos tempo ainda. Eu diria que o meu desejo para a alteração desta mobilidade nos próximos anos tem muito a ver com isto, que era desejar coragem aos políticos e aos decisores. Esse é um ponto fundamental. Há sempre dois mundos para gerir nas cidades, nos países, que é o lado político e o lado pragmático da coisa. E, portanto, só com coragem política é que é possível fazer grandes mudanças. E esta mudança da mobilidade vai ser disruptiva, é forçosamente disruptiva, porque nós temos que começar a mover-nos e a movimentar-nos de outra forma. O modelo que temos atualmente não é sustentável. E, portanto, o caminho é só este. É pouco popular. É pouco popular no início, porque nós achamos sempre que no norte da Europa eles mudaram porque eles são mais civilizados do que nós. Não são. Também há contestação. Mas rapidamente as pessoas percebem que o retorno e o incremento da qualidade de vida, da qualidade de transportes, da melhoria dos transportes públicos é tão grande que faz as pessoas esquecer o que ficou para trás. Portanto, esse diria que é o meu desejo e a minha vontade. Eu vou ainda voltar à pergunta que fez antes e que eu diria que é uma pergunta com rasteira. Eu não podia levantar a mão quando me perguntou se o meu principal meio de transporte não era o carro. Porque, na verdade, eu vou de carro para o trabalho. Por uma razão.
eu tenho a entrada da A5 muito perto da minha casa e tenho a saída da A5, onde trabalho, muito perto da minha casa. Eu demoro 10 minutos de carro. E esse é o meu principal. Eu mentiria se não dissesse isso. A questão é o único trajeto que eu faço. Porque todos os outros, repare, eu se tenho de sair à hora do almoço para ir às compras, eu vou a pé. E os meus colegas dizem, não, mas leva o carro, depois vens aí com uma palete de leite nas mãos. Eu digo, também, certo, mas é andar, é atravessar, é ir ali. Mas o meu principal meio de transporte, eu mentiria se não dissesse que é o carro, porque efetivamente, na deslocação casa-trabalho, é o que eu uso. Agora, eu acho que aqui é a mudança de mentalidade que eu acho que deveria haver, que é, o carro não é o diabo. Não podemos nunca achar. O carro é uma solução, mas tem de ser uma solução como todas as outras. E eu acho que isto é o difícil de entender, é de percebermos que há alturas em que o carro é uma solução e compensa, e há umas alturas em que o carro nem sequer deveria ser solução. Não deveria. E recordar, em termos de mentalidade, recordar que há um ano atrás, um bocadinho mais, um ano e um mês atrás, tínhamos 1,5 milhão de pessoas a mais cá em Lisboa que se deslocaram maioritariamente a pé ou de transportes públicos. Não só de autocarro, obviamente, muito de metro também, muito de comboio. E isso devia-nos, a nós lisboetas, ou a nós que moramos na área metropolitana, devia-nos dizer, quer dizer, se calhar não consigo todos os dias, não tenho a vida que eles têm, não tenho o tempo que eles tinham, não tenho, se calhar, as pernas que eles tinham, mas alguma coisa devia ser possível. Se eles conseguiram vir de Lisboa inteira, porque eram 1,5 milhão, estavam por todo lado, e conseguiram juntar-se todo num sítio, é porque a nossa rede de transportes, a nossa rede ciclável, a nossa rede de mobilidade não pode ser assim tão má como todos nós nos queixamos frequentemente e regularmente. Isto é tudo terrível. Não é. Há dificuldades, não é perfeita, está muito longe de ser perfeita, mas é preciso encontrar onde então há pontos de melhoria, onde é que podemos melhorá-la ainda mais, porque ela também não é assim tão má como todos muitas vezes gostamos de a pintar. Só aqui tornar comum aquilo que o Luís está a dizer. Estávamos a falar da altura da Jornada Mundial da Juventude. Sim, exatamente, sim. Força, Miguel. Deixa-me só dizer isto que é muito importante, porque claramente que quem trabalha na área do ciclável é frequentemente acusado disto. Estes tipos querem pôr toda a gente a andar de bicicleta. Mas, na verdade, não. Nós estamos bem conscientes de que o carro não vai desaparecer das cidades, não pode desaparecer das cidades, porque o carro é a solução de mobilidade para muitas pessoas. Vai continuar a ser. Portanto, nós estamos sempre muito conscientes do equilíbrio que é preciso gerar. E o equilíbrio tem que passar, claramente, por reduzir a quantidade de carros, porque, neste momento, há um desequilíbrio, ou seja, a maioria do espaço público foi entregue ao automóvel e, portanto, nós temos que repor este equilíbrio. E como o espaço é finito, para fazer uma redistribuição tem que se tirar a alguém, não é? Portanto, normalmente, o que é racional é tirar a quem tem mais, porque durante algumas décadas, em Lisboa, foram-se retirando espaços pedonais para atribuir a estacionamento automóvel e, portanto, nós agora temos que fazer algum processo de reversão. Temos que voltar a devolver espaço que não era do automóvel ao peão e ao ciclável, forçosamente. E, portanto, isto devia ser encarado de uma forma muito pacífica, porque qualquer um de nós que está aqui, independentemente do meio de transporte que utilize, seja de transportes públicos, seja a bicicleta, seja a viatura própria, há um dado momento em que é peão. E, portanto, todos somos peão. Seja mais tempo ou menos tempo, portanto, todos devíamos zelar por esse espaço que devia ser sagrado e que devia ter boas condições de circulação, devia ter boas condições de segurança. Portanto, isto só para dizer que estamos, na Câmara Municipal, estamos muito conscientes deste equilíbrio que é necessário, portanto, não há pretensão nenhuma de querer pôr toda a gente a andar de bicicleta. Nunca houve esse fundamentalismo que muitas vezes também é enumerado, é enunciado, portanto, de todo. Já agora, nós estamos aqui a esquecer também de um outro modo que também é importante, que é os ciclomotores, que é as motas. Nós somos uma cidade, as nossas principais cidades têm muito poucos motociclos e é uma realidade que nós vemos assim que saímos de Portugal. Também seria interessante encontrar aqui uma forma de potenciar
o uso desse meio de transporte. É algo que pode muito bem fazer grandes distâncias, o nosso tempo ajuda de uma forma incrível e se calhar podíamos virar um bocadinho também para esse meio de transporte. Sim. Já agora deixa-me só fazer aqui um comentário relativamente a isto, que é importante. Elétricas, Sim. claro. Mas isto é muito relevante porque os estudos dizem que a ocupação média dos automóveis é na ordem de 1,3 ou 1,4 passageiro, não é? Portanto, não chega a uma pessoa e meia. Portanto, que é uma situação que pode ser perfeitamente colmatada por um veículo de 2 lugares, não é? De 2 rodas, de 2 lugares, e para estas distâncias maiores, que não é prático, eficiente e viável o uso da bicicleta elétrica, por exemplo, porque quando estivermos a falar de distâncias superiores a 7 ou 8 km, a bicicleta já não é a solução ideal. E, portanto, isto serão políticas de discriminação positiva, ou seja, nós temos que encontrar caminhos e soluções para libertar o espaço da cidade. E como é que isto se faz? É com políticas de discriminação positiva. Vamos criar mais parques de estacionamento para os motociclos, condições mais favoráveis para que as pessoas vejam um caminho. Voltamos aqui a dar a mão a alguém para lhe mostrar um caminho alternativo. Basicamente é por aí que temos que seguir. Claro que sim, são cedências parte a parte, não é? Que têm que ser feitas para encontrarmos aqui um equilíbrio, claro. Bom, talvez seja um bom timing para abrir aqui as questões à sala. Não sei se alguém, durante esta quase hora, teve alguma questão que apontou. Não sei se querem colocar alguma questão. Sim? Começamos... Talvez vamos por filas. Acho que está aqui mais à frente. Força. Passamos o microfone? Sim? Eu depois faço rodar este aqui. É aqui? Então, muito obrigado pelas vossas intervenções interessantíssimas. E eu acho que já tinha uma pergunta a cada um, talvez, não sei, uma reflexão sobre tudo, mas se calhar comecei pelo Pedro Faria, se me permite, que era a questão do, como falou, dos incentivos fiscais, por exemplo, a aquisição de veículos, seja carros, seja outros, mas sobretudo veículos, suponho eu, se isso ao mesmo tempo não tem um efeito pernicioso que é, uma vez que reforça a procura pelos veículos, também vai necessariamente aumentar, em princípio, o preço dos mesmos, não é? Digo eu. Enfim, costuma acontecer isto nas políticas públicas, que é quando nós temos um incentivo à compra, provavelmente o objeto que vamos comprar também aumenta em termos de preço. E talvez daí explique porque é que os elétricos começaram... Eu lembro, não sei se estou a ser correto ou não, mas eu lembro que os Leaf, inicialmente, 2005, 2006, mais ou menos por aí, andavam às voltas dos 20 mil, 23 mil talvez, e neste momento, se calhar, a média de compra de um carro elétrico é muito acima disso, porque, portanto, há outros players no mercado com outros segmentos também. Se calhar depois perguntava também ao Miguel, relativamente a Lisboa, o que é que pode ser feito no ponto de vista da ligação com a periferia, tendo em conta que muitos movimentos de mobilidade na cidade se devem exatamente à ligação entre pessoas que vivem fora de Lisboa e que depois trabalham em Lisboa ou que estudam em Lisboa, e de que modo é que nós podemos melhorar essa interface que, ao que saber, ainda não está devidamente consolidada. Ou seja, muita gente entra de Lisboa de carro porque vive fora de Lisboa e precisa do carro para trabalhar na cidade, não é? E esta questão também já agora colocaria ao Luís, porque também tem tudo a ver com esta, se calhar, transformação da Carris cidade em Carris metropolitana que já existe, mas o que é facto é que os vários operadores distintos devem colocar entropias nesse processo. Miguel, permite-me, é especialista em bicicleta e mobilidade nesse ciclável, não é? É utilizador. E é utilizador e na Câmara disse que Eu era... queria fazer esse disclaimer, como fez aqui o colega, portanto fui apresentado como especialista, mas não, eu trabalho, Claro. Sim. Na Direção Municipal de Mobilidade. Era só um pequeníssimo comentário seu. seu relativamente à rede de ciclovias na cidade e de que modo é que nós podemos ligar essa rede de ciclovias aos interfaces com os outros transportes. Por exemplo, eu tive o Utrecht recentemente nos Países Baixos e eles têm o maior parque de estacionamento de bicicletas do mundo e eles têm o estacionamento de bicicletas ligado aos comboios, às estações de comboio. Portanto, não há uma grande estação de comboio que não tenha um parque de bicicletas. Portanto, basicamente, as pessoas fazem o seu commuter, não é? Com base na bicicleta, assim, do comboio e vice-versa. Em Lisboa, isso está a ser pensado, é uma dimensão que podemos caminhar. Peço desculpa pela extensão, mas era só isto. Portanto, eu começava pela primeira pergunta, a articulação com a periferia, e levava isto para 2 níveis. Na base do ciclável, portanto, neste momento está a haver uma grande articulação entre os municípios para fazer isto. Há projetos em curso para fazer as ligações intermunicipais do ciclável.
que é um aspecto que me parece muito relevante, porque nós conseguimos, nestas distâncias úteis de utilização da bicicleta, facilmente trocar a entrada de um carro pela entrada de uma bicicleta. Temos condições meteorológicas que nos são favoráveis a isto. Muitas vezes temos o bloqueio mental. Eu não disse aqui, mas eu sou pai de 4 crianças e eu não ando de carro na cidade de Lisboa. Portanto, eu faço a minha vida, levo as crianças à escola, às atividades, sempre e só de bicicleta. Não me encaro por isto como um modelo, não quero que ninguém me siga como um modelo. Eu só estou a dizer isto porque é possível, é viável, portanto, temos é que procurar o nosso caminho, temos que encontrar as soluções que se adaptam e que se ajustam a nós, porque a tecnologia e os veículos já existem, já estão no mercado, estão criados, portanto, é um trabalho nosso. E eu acho que aqui ainda falta um bocadinho isto, que é, voltando ao assunto do dar a mão, nós precisamos de ajudar as pessoas a perceber como é que conseguem resolver este tipo de problemas, como é que conseguem trocar a sua forma de mobilidade. E estava-me a perguntar outra coisa. Sim. Isso, nós temos feito um trabalho, há bocado quando dizia que instalamos milhares de estacionamentos de superfície, nós tivemos uma preocupação de muitos destes estacionamentos serem colocados próximos até a alguns nos interfaces de transportes, nos principais e em todas as estações de metro, por exemplo, também. Portanto, nós temos espaços e Sheffields, que são as estruturas de ancoragem das bicicletas, junto de todos estes interfaces e estações de metro. Mas, mais uma vez, nós aqui caímos num problema, que aqui o colega referia há bocado, que é todas estas coisas custam dinheiro. Esse parque de Utrecht custou milhões de euros. Portanto, nós temos que ter aqui uma política de adequação, ou seja, nós temos que promover, temos que criar condições para que haja maior número de utilizadores de bicicleta e, portanto, com isso podermos ir incrementando, porque, naturalmente, imagine-se, se nós fizéssemos um parque como o de Utrecht na Gare do Oriente, ele estaria às moscas, não é? Portanto, nós temos que adequar os investimentos à realidade, sempre na perspectiva de incrementar, ou seja, nós queremos ter mais utilizadores de bicicleta na cidade, nós queremos que mais gente ande de bicicleta, nós queremos criar condições para isso, mas temos que ir paulatinamente, portanto, temos que olhar para o lado financeiro também, para o investimento, e ir adequando as coisas para conseguirmos lá chegar. E isso leva o seu tempo, naturalmente. Bom, eu vou aproveitar, são 30 mais ou menos pessoas que estão dentro desta sala. A Carris e a Reis Metropolitana são 2 empresas diferentes que a única coisa que têm em comum é que reportam a Autoridade Metropolitana de Lisboa. Todos os dias há uma velhinha que perde o passe na Carris Metropolitana e liga para lá a dizer eu vim encontrar o meu passe. Não encontramos, é noutros autocarros. Quanto ao que perguntou da entrada em Lisboa, a Carris funciona maioritariamente dentro da cidade. Ainda assim, eu vivo fora da cidade. E eu posso dizer que eu cheguei ao meu limite, que é, eu não entro em Lisboa de carro, não entro em horas de ponta, porque não consigo, a minha tolerância já não me permite. É demais, eu chateio-me com tudo, digo, não entro. Portanto, se eu tenho uma reunião em Lisboa, que tenho muitas, porque trabalho na Carris, se eu tenho uma reunião em Lisboa às 9 da manhã, eu apanho o comboio ao pé da minha casa e depois apanho o metro, o autocarro, o que for. Eu acho que o que vai mudar, mais do que prepararmos, é quando, das duas uma, como dizia o colega, ou fazemos uma coisa muito difícil politicamente, que é dizer, não, vamos fazer isto e depois, olha, logo se vê, eu estou cá para te dar o corpo às balas. E é difícil, nem sequer, estou já a reconhecer, o político que fizer isto, merece uma estátua por um lado, mas vai ser apedrejado antes de lhe conseguirem fazer a estátua. Porque, repare, nós temos uma A5, que é a que está mais perto da minha realidade. A A5, o viaduto Duarte Pacheco tinha de ter um corredor base. Aquilo são 2 faixas em cada sentido, uma delas devia ser só para autocarros. E isso ia fazer com que toda a linha de Cascais tivesse uma vantagem competitiva em ir de autocarro para dentro da cidade, que não teria se fosse de carro. Eu, como digo, cheguei ao meu limite, mas há pessoas que preferem passar 1h30 dentro do carro paradas a descer o Monsanto. E eu acho que o que vai mudar, e repare, e como dizia antes,
Nem acho que o carro seja o diabo, nem acho que os transportes públicos sejam a solução para tudo. Eu acho que se alguém vive fora da cidade e tem de ir a um dentista dentro da cidade às 11 da manhã, o carro é a melhor solução. Vai ser sempre. Provavelmente vai ser sempre. Oxalá não tenha que ser. Mas no futuro próximo vai ser. Agora a questão é, o resto do tempo, a maior parte dos transportes, aquelas grandes deslocações, a minha rotina, o meu dia-a-dia, essa é que nunca devia ser mais vantajoso o carro. E essa, ou ainda não chegámos ao limite da tolerância da maior parte das pessoas, e oxalá cheguemos rápido, ou então tem de haver essa coragem de dizer não. Nós vamos privilegiar o transporte público, e quando digo o transporte público, também não estou a focar só nos autocarros, estou a focar, obviamente, em todos os meios que não sejam o carro. Não, nós queremos tomar esta decisão, mas essa decisão politicamente é difícil e eu diria que temos todos de viver com a realidade que temos ainda durante mais algum tempo, até chegar um momento de dizermos agora é o momento, vamos lá atacar isto. Eu acho que já devia ter sido, para que conste, não me entendam mal, mas é uma decisão que politicamente é difícil e, portanto, vai demorar. Era a questão dos incentivos. Primeiro, quanto ao custo dos veículos, um Nissan Leaf, um Zoe daquela altura custavam esses valores. Nós temos equivalente hoje aos mesmos custos. São veículos que têm 180, 200 km de autonomia e, portanto, hoje até ao mesmo custo até devemos ter com um bocadinho mais de autonomia. O que aconteceu foi que as autonomias subiram bastante e também os veículos subiram um pouco. A questão dos incentivos ela tem uma forma muito simples de ser controlada, que é forçar a tutela, quando coloca o incentivo de 6.000 euros para um veículo, colocar ali um target de preço do carro. Portanto, nós só podemos ter acesso a esse incentivo quando o carro custa até determinado preço. E isso funciona muito bem com as marcas. Não podemos fugir à realidade de que em Portugal normalmente os incentivos só chegavam durante meio ano, não é? Só tínhamos ali acesso durante uma parte do ano. E muitas marcas se substituíam depois de acabarem os incentivos a baixarem o preço ao carro. Ou seja, aquilo que dizia é verdade. Portanto, as marcas, enquanto há incentivos, até vendem o carro mais caro e depois, quando deixam de haver incentivos, atribuem elas próprias esse desconto. Mas aí cabe à política, à tutela, definir um valor que obrigue as marcas a reduzirem isso. Eu lembro-me de um caso muito específico na Alemanha, em que a própria Tesla fez um veículo específico para estar dentro daquele valor. Estava acima e, portanto, fez um veículo dentro desse valor. E isso pode funcionar muito bem. Felizmente, em Portugal, também, nesse aspecto, temos vindo a reduzir os valores e têm estado bastante enquadrados com aquilo que é o forçar os OEMs a baixarem o seu custo. Temos ali mais uma questão? Sim, esta é mais simples, prometo. Eu sou automobilista, obviamente, mas também sou peão em Lisboa e sou um peão cada vez com mais medo. E não só por causa dos carros, mas também muito por causa das bicicletas. E trotinetes, claro. Gostava de saber um bocadinho a vossa opinião. Não acham que falta alguma... Não sei, escapar-me sempre se falta alguma política pública para chegar lá, não sei se é isso. Mas gostava de saber a vossa opinião sobre isto, uma aprendizagem para andar de bicicleta, em particular ou trotinete. Eu já experimentei, obviamente, giras e essas coisas todas, e há ali uma fase inicial que eu me questiono mesmo, será que eu estou mesmo habilitado a isto? Era questionar-vos um bocadinho o que é que acham disto, não se pode fazer nada, temos que nos limitar a correr os riscos de apanhar com uma bicicleta no passeio. Eu não sou utilizador de bicicleta, ok? Mas aquilo que eu vejo é, principalmente, nós precisamos aqui de uma geração de educação. Eu recordo-me que, salvo erro, em Amsterdã, se nós formos a andar na ciclovia, quase que nos dão pontapés. A bicicleta passa, dão mesmo, não é? Eu tive essa sensação, não andei lá muito tempo. Portanto, um ciclista que anda numa ciclovia que está completamente livre, que não se coloca um peão à frente, que o carro nem pensar em estacionar naquela zona, sente-se mais confiante.
aqui se calhar nós estamos uma ou duas gerações disso, é preciso uma educação nas escolas. Eu julgo que a geração mais jovem já tem essa percepção e vamos no bom caminho, mas eu também sentiria o mesmo medo que sentem andar de bicicleta na cidade ou de trotinete. E as trotinetes têm aqui um fator ainda pior, que é a velocidade. É preciso termos um total cuidado com a velocidade máxima das trotinetes, com a obrigatoriedade do capacete, e lá está, criar ciclovias que não são só meros discos na estrada, não é? Eu agarrava esta última questão que o colega estava aqui a falar. Portanto, as trotinetes, numa perspectiva legal, para serem considerados velocípedes, têm de fábrica estabelecida uma velocidade máxima, que é de 25 km/h. E, portanto, o que aconteceu nos últimos anos no mercado foi que a produção de legislação não acompanhou o movimento do mercado, ou seja, as cidades foram invadidas por centenas, milhares de veículos que não existiam e, portanto, não houve uma adequação, as coisas não cresceram ao mesmo ritmo, porque, por um lado, as trotinetes, estamos a falar de investimentos privados, portanto, um ritmo completamente distinto das orgânicas públicas, que são quem produz legislação e, portanto, sofremos esta disrupção. E depois da legislação criada, nós temos um outro patamar, um outro nível, que é o da aplicação, o da adequação às forças policiais, o da formação das forças policiais. Portanto, eu diria que, hoje em dia, provavelmente é muito difícil a um agente da autoridade parar uma trotineta e perceber se ela está de acordo com a legislação ou não, porque os fabricantes não estabelecem essa evidência na produção. Portanto, ou seja, para chegar a esta conclusão, o veículo teria que ser retido para ser sujeito a testes, a verificação e etc. Portanto, nós ainda estamos aqui num processo adaptativo, nós estamos a correr atrás do prejuízo, claramente. Sendo que em Lisboa esta realidade melhorou significativamente, porque nós sofremos o mesmo mal de muitas cidades, ou seja, nós fomos invadidos por milhares de trotinetas partilhadas, de sharing. Nós chegámos a ter, salvo erro, 13 operadores na cidade, com largos milhares de trotinetes. Acho que chegámos às 15 mil na cidade. E, portanto, este número de trotinetes foi reduzido significativamente. Nós estamos a tender para um equilíbrio. Os operadores também foram chamados a reunir e a coordenar com as orgânicas municipais no sentido de uma maior disciplina e uma maior exigência por parte dos utilizadores. E, portanto, são todas medidas que levam o seu tempo, mas que estão a ser trabalhadas. Depois, há esse outro lado da segurança na perspectiva do utilizador. E, claramente, nós aqui também estamos a uma larga distância, uma longínqua distância dos países da Norte da Europa. Por exemplo, na Holanda, as crianças têm esta formação no ensino básico. Elas são ensinadas a andar de bicicleta, são-lhes ensinadas as regras básicas do código. E, portanto, também aqui estamos a fazer algum trabalho no município. Nós temos vários projetos, alguns que já avançaram de projeto piloto, já estão a ser consolidados. Posso-vos aqui falar de alguns. Por exemplo, os comboios de bicicletas, que são uma iniciativa do município, que já chegaram a 25 escolas no ano passado e a quase 400 alunos, em que as crianças se deslocam para a escola de manhã, em vez de ir de carro com os pais, vão num comboio de bicicletas organizado, com monitores credenciados, e que lhes ensinam estas várias perspectivas, ou seja, uma forma de segurança passiva, ensinam-nos a comportarem-se em espaço partilhado com o automóvel, porque temos alguns comboios que não conseguem circular exclusivamente em ciclovia, portanto partilham espaço rodoviário. São-lhes ensinadas algumas regras básicas de condução
na cidade. São-lhes ensinadas as regras de segurança, como prender convenientemente uma bicicleta. Temos este projeto é muito focado no primeiro ciclo, temos um para o segundo e terceiro ciclo, que é o Combina e é já muito mais direcionado e restrito, que é para 2 ou 3 alunos, estudantes da cidade, em que tem um bike buddy, um treinador que vai com eles e, portanto, especificamente também no trajeto, e aí fazem o trajeto casa-escola e escola-casa, ensinam-nos a ultrapassar dificuldades, obstáculos, nos pontos de menor segurança, a ter cautelas adicionais. Portanto, é um trabalho que estamos a fazer e é um trabalho que leva o seu tempo, porque estamos a falar de formação. Felizmente, esta nova geração é grande adepta destas formas alternativas de mobilidade e, portanto, acreditamos piamente que eles vão fazer a diferença e vão promover a mudança dentro de 5, 10 anos. Portanto, eles vão ser a força motriz desta mudança da mobilidade e, portanto, está neles também a mobilidade do futuro. Acho que temos tempo para uma questão. Obrigado a todos. Eu escrevi aqui algumas coisas, mas vou tentar ser rápido. E é o seguinte, eu moro do outro lado da margem e eu sinto que a diferença entre Lisboa, porque eu trabalho muitas vezes em Lisboa e ando de bicicleta diariamente em Lisboa, e a diferença entre, por exemplo, Almada, Seixal, Amora, é uma realidade completamente diferente da que se vive aqui. Aqui, pronto, as ciclovias, muitas delas são bem feitas, outras são péssimas, não faz sentido nenhum estar aqui na ciclovia, por exemplo, ali em Benfica, eu descer para a estrada, voltar a subir para a ciclovia, tenho que parar porque vem um carro e muitas vezes opto por andar eu próprio na estrada. Outra coisa, gostava muito de ter vindo de bicicleta para cá hoje, mas infelizmente é perigoso andarmos na estrada muitas vezes e uma questão que eu acho que faz todo o sentido, que é dentro da cidade, o limite de velocidade é alto. Não faz sentido nós termos o limite de 50 e as pessoas andarem a 70 ou 80. Em Espanha, há muitas cidades, o limite é 30, faz todo o sentido. E ainda por cima, há as vias partilhadas com o automóvel e a bicicleta, então acho que 30 seria o ideal. Outra coisa, lá está, eu sinto essa insegurança às vezes e uma coisa importante que eu acho que devia de existir mais comunicação entre as várias câmaras, ou municipais ou não, porque não há uma ciclovia a atravessar a cidade de Almada. Não existe. Existem ciclovias mal feitas, no meio da estrada, onde é a berma, onde há tampas de esgotos à torta e a direito, buracos, aros, raízes, por aí fora. Ou seja, as ciclovias que são feitas à pressa, possivelmente ninguém anda de bicicleta. Quem planeia aquilo, ninguém anda de bicicleta. Inclusive agora há uma estrada que estão a fazer, a reestruturar, que vai de Belverde, que foi agora a notícia do incêndio, até à Fonte da Telha, e no lugar das ciclovias não existe sequer espaço para se ultrapassar, e tem lombas no meio da ciclovia também, depois acabam sem sentido nenhum, e lá está, não faz sentido. E eu gostaria de saber se existe alguma maneira de existir pontes entre Lisboa, a Margem Sul, porque as pessoas que moram na Margem Sul vêm para Lisboa todos os dias, e é isso. Obrigado. Eu vou responder, em parte, como não no papel de representante da Câmara Municipal de Lisboa. Até porque me está a colocar uma questão que é de um município vizinho. Mas em parte, há um papel muito importante e que a Câmara de Lisboa não descurou nunca, e que potencia as mais-valias deste papel, que é das associações e do ativismo da bicicleta. Porque estamos a falar de pessoas que usam a bicicleta diariamente e nas suas deslocações e no seu dia-a-dia. E, portanto, estas associações e este ativismo teve em Lisboa um papel fundamental
na curva de crescimento do ciclável, das infraestruturas e, portanto, foi bem recebida pelo município e, em muitos casos, foi potenciada. O papel destas associações e a sua intervenção foi potenciada e, portanto, talvez por isso também estejamos hoje neste ponto, porque há um elemento de tração, ou há elementos de tração, que são estas associações. Relativamente às questões que me fala da falta de segurança e das ciclovias, as ciclovias tiveram em Lisboa uma origem que não estava propriamente relacionada com a mobilidade. A primeira geração de ciclovias da cidade de Lisboa estava muito associada ao lazer. Foi muito criada em parques, em jardins, essencialmente em espaço pedonal e, portanto, ainda sofremos hoje consequências desta conversão de uma infraestrutura que nasceu com um objetivo e que, entretanto, migrou para um objetivo de mobilidade, com uma taxa de utilizadores muito maiores, com uma velocidade de circulação necessariamente maior e com o consequente conflito gerado entre peões e bicicletas, porque muitas vezes a sua segregação não é a melhor, não é a melhor solução. Portanto, também aqui temos este papel de reconversão e de repensar algumas das infraestruturas cicláveis que já existem há vários anos, há várias décadas na cidade e, portanto, reduzir ao mínimo este conflito entre dois utilizadores vulneráveis, que é o peão e a bicicleta. Voltando ao tema de Almada, eu posso lhe confessar que eu faço parte dos fundadores de uma associação que surgiu a semana passada, foi registada, chama-se Inspira Mobilidade, é uma associação de Almada e, portanto, parece-me que em Almada está a começar a nascer um movimento semelhante àquele que aconteceu em Lisboa, que é a massa crítica, o ativismo, a tomar um papel e a pressionar os órgãos decisores e os políticos. Portanto, isto é fundamental numa cidade onde a representatividade do ciclista ainda é muito baixa. Portanto, tem que haver movimento associativo que motive e que pressione o poder político a adotar uma política clara do ciclável. Portanto, parece-me que há uma dinâmica de que isto está a acontecer em Almada também e temos sinais de que está a acontecer noutros municípios vizinhos. Portanto, acho que está-se aqui a gerar o ecossistema para a mobilidade ciclável ser intermunicipal. Eu diria que no curto, médio prazo será uma realidade. Não. Eu queria só deixar-vos uma nota e um convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. No próximo fim de semana nós temos o nosso Encontro Nacional de Veículos Elétricos no Passeio Marítimo de Algés, portanto no dia 21 e 22. Enquadra-se muito, o dia 22 é o dia europeu, sem veículos, sem automóveis, sem carros. Nós tradicionalmente temos um desfile pela cidade que nos acolhe em automóvel, em todo o tipo de veículos, e este ano optámos por fazê-lo apenas em mobilidade suave pelo Passeio Marítimo de Algés e, portanto, ficam também já todos convidados. No domingo, às 16 horas, teremos esse passeio e é um local onde podem descobrir tudo sobre a mobilidade elétrica no próximo fim de semana, no Passeio Marítimo de Algés. Bom, muito obrigado aos três pela vossa presença neste painel. Temos caminho para andar ou pedalar. Muito obrigado a todos.